Fala pessoal, no último vídeo a gente falou sobre como configurar o Postgre, né? Então a gente falou sobre várias informações, né? Instalar o Postgre, liberar portas, liberar a conexão externa com o Postgre, configurar SSL e assim por diante. E aí naquele vídeo você deve ter percebido que a configuração de SSL não é tão simples assim, né? Não é uma coisa muito direta para a gente fazer, né? Uma outra forma que a gente tem de conectar no nosso servidor Postgre e ainda assim ter um túnel, né, uma conexão segura com o nosso Postgre é utilizando SSH. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo aqui. O que eu fiz, só para te situar aí, para você entender como é que está a minha configuração. Eu configurei aqui nessa máquina, é um servidor que está na nuvem, lá na Google Cloud Platform, e esse servidor tem o Postgre instalado, assim como a gente falou na aula anterior, né, no vídeo anterior. Só que eu tirei tudo daqui, eu tirei todas as configurações que a gente tinha feito. Então eu só deixei o Postgre configurado e o usuário Postgre do Postgre, o usuário padrão do Postgre, tem uma senha que é minha senha forte, só para a gente poder acessar o Postgre e testar aqui, beleza? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro acessar essa máquina. E eu removi todas as chaves SSH dessa máquina aqui. Então, se você observar aqui, ó, eu não tenho chaves SSH aqui. Isso quer dizer que eu não tenho acesso a essa máquina aqui. Então, a gente vai configurar essas coisas aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu deixei um GIST aí para variar, né? Em todos os vídeos tem pelo menos um GIST. Então, nesse não vai ser diferente. Eu deixei um GIST aqui para a gente gerar a nossa chave SSH para o servidor. E aí, essa configuração dessa chave SSH é um pouquinho diferente. Ela tem um pouquinho mais de coisa aqui para que ela funcione tanto com o pgadmin, quanto com o dbeaver, quanto com qualquer software que você for utilizar. E com o servidor também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse comando e eu vou te explicar ele aqui. Na verdade, não tem muito o que explicar. A única coisa que a gente precisa alterar aqui é o seguinte. Deixa eu te mostrar aqui. Eu vou gerar chaves SSH na minha pasta SSH. Ela está vazia aqui. Beleza? Para eu gerar, eu vou utilizar aquele comando. E aqui eu vou colocar um nome da minha chave. Poderia ser, se você for ter apenas uma chave. Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar fácil de você ver. Ó. Se você for ter apenas uma chave, pode ser aquele ID_RSA, beleza? Mas aqui, eu presumo que talvez você tenha acesso a mais de um servidor, você tenha acesso a mais de uma chave. Por exemplo, às vezes você tem uma chave para o GitHub, uma chave para um servidor, uma chave para outro servidor. Então você pode nomear essas chaves aqui nesse "-f" e colocar o nome que você quiser. Por exemplo, aqui eu vou colocar PostgreSQL. Beleza? Porque é o nome do servidor e é o propósito dessa chave aqui. Uma outra coisa importante agora é que eu vou gerar senha para a chave, né? Como se fosse uma senha para eu abrir a minha chave aqui. Então, eu vou ter que preencher isso daqui, ó, no caso. E aí, novamente, isso aqui seria basicamente como se fosse uma senha para você abrir a chave. Então, toda vez que você for utilizar essa chave, o sistema vai te pedir uma senha. E aí você digita essa senha. Eu vou colocar uma senha aqui bem simples, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu não recomendo que você faça isso, é claro. Eu estou colocando aqui só para a gente testar isso daqui. Só que eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho que colocar e repetir essa senha aqui, beleza? E aí, como eu te expliquei, toda vez que eu for usar essa chave, eu vou ter que digitar essa senha aqui, beleza? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar essa chave, então cat /.ssh, ela chama PostgreSQL. Aqui eu vou pegar o .pub dela, beleza? Esse .pub aqui, novamente, você não mostra isso para ninguém, tá? Mas esse .pub aqui é para ir lá para o servidor, para eu ter acesso ao servidor. Então, aqui eu vou lá no meu servidor, vou aqui em chaves SSH, como a gente viu, metadados, chaves SSH, e vou adicionar essa chave aqui. Novamente, aqui eu estou na Google Cloud Platform. Isso pode ser diferente em outros hosts, beleza? Mas só para você entender o que eu estou fazendo. Eu estou adicionando a minha chave pública no servidor e a minha chave privada fica no meu computador, beleza? Esse casamento entre a minha chave privada e a chave pública que está no servidor será como se fosse a minha senha para eu conectar no servidor.
Então, por exemplo, agora que eu já fiz isso, se eu pegar o IP do servidor, que eu não lembro aqui mais, deixa eu voltar aqui. Se eu pegar esse IP aqui e utilizar o usuário que foi gerado lá no metadados, se você observar, não sei se deu para você ver, mas se você observar, a chave SSH ela gerou um usuário aqui, é o nome de usuário, Luiz Otávio. Tá vendo? Ele pegou aqui, provavelmente do comentário aqui, se eu não me engano, da chave, mas ele já gerou esse usuário, então eu posso acessar esse servidor com esse usuário aqui. Então, voltando aqui, ó, se eu der um SSH Luiz Otávio, aquele IP, ele vai me perguntar para colocar aqui esse IP no non-hosts aqui no caso, porque ele não conhece esse IP. Vou dar yes. E aí, como eu te falei, ó, toda vez que eu tento acessar aquela chave, que aí agora ele vai ter que usar a minha chave ali no caso, ele vai me pedir uma senha. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Essa senha não é senha do servidor, essa é a senha da chave aqui, tá? Então não tem nada a ver. Se você precisar de alguma senha aqui dentro do servidor, não tem nada a ver. Beleza. Para te situar mais ainda, o que eu tenho aqui no meu servidor, e eu acho que eu já fiz isso, se eu não fiz, a gente vai precisar fazer isso de todo jeito, então eu vou vir aqui em ver detalhes de rede, e vou ter a certeza que a porta 5432 está aberta aqui no caso. Então, aqui eu não tenho regra, eu acho que eu removi tudo antes de começar esse tutorial. Então, vamos criar uma regra de firewall para liberar a porta 5432 aqui. Então, regra de entrada, não preciso mudar nada. Aqui eu quero todas as redes aqui, 0.0.0.0/0 para todas as redes mesmo. E a porta é 5432. Beleza, cria... O que eu fiz aqui? Já está em uso, provavelmente eu tenho essa regra aqui então. Eu já tinha essa regra aqui, deixa eu só ver se ela está ativa aqui no caso. Voltando aqui, o que foi isso aqui? Ficou loucão aqui, viu? Deixa eu só ver se ela está ativa aqui, eu vou dar um editar nessa regra. É daquele jeito que eu te mostrei lá para criar, viu? Aqui, desativar regra, ela está ativada. Então, beleza, eu tenho essa porta aberta aqui no servidor, então não preciso mexer aqui mais. Então essa foi as coisas que eu precisei fazer aqui. Configurar minha chave SSH para eu ter acesso ao servidor, e essa chave SSH eu também vou utilizar ela para eu acessar o Postgre aqui. Então como é que eu vou fazer isso? Eu já tenho acesso ao servidor, aqui no caso, eu já tenho instalado nessa máquina aqui o pgadmin, como a gente viu no vídeo anterior. Deixa eu ver, eu acho que eu não tenho aqui, deixa eu abrir. Eu tenho o pgadmin, mas ele não está configurado, não tem nada aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Não tem nenhum servidor aqui configurado, então a gente vai configurar o pgadmin. E a gente também vai configurar, como a gente viu na aula anterior também, o dbeaver aqui. Então, os dois, o pgadmin e o dbeaver aqui, os dois fazem a mesma coisa, tá? Você não precisa dos dois. Eu estou te mostrando só maneiras diferentes de configurar a mesma coisa aqui. E daí... eu vou fazer o seguinte, eu vou configurar o pgadmin e o dbeaver. E deixa eu ver se eu tenho... eu tô tentando lembrar o que eu precisava te falar. Uma coisa importante aqui sobre o dbeaver. A versão do Snap, do Ubuntu aqui no caso, não funcionou. Então eu tive que baixar o dbeaver do site mesmo. E é a versão Community Edit, a versão gratuita ainda. Então você precisa ir lá no site do dbeaver e baixar. Se você estiver utilizando a versão do Snap, do Ubuntu aqui no caso. Se você estiver em outro sistema e já baixou o dbeaver pelo site lá do dbeaver, beleza, tá perfeito. Aqui no caso eu só quero falar para quem usa o Ubuntu e quem instalou via Snap. Isso não funcionou comigo, não sei porquê, com a versão do Snap. Mas só baixando aqui do site do dbeaver, para Debian, né, no caso, ele funcionou aqui perfeitamente. Então, beleza. Dito isso, agora a gente vai começar. Deixa eu te mostrar aqui, ó, nesse GIST que eu tenho aqui, o que a gente precisa fazer. A gente precisa permitir conexões ao Postgre. Então, a gente precisa acessar esse arquivo /etc /postgre/13, essa versão aqui, e liberar aqui o listing, no caso. A gente já fez isso no vídeo anterior, mas eu vou fazer com você novamente. Então, sudo dentro do servidor /etc /postgre /main, no caso, eu acho, 13 main e postgre. Então tem mais coisa aqui. conf.d post... acho que eu tô no lugar errado aqui. postgre /etc
PostgreSQL barra 13 main. Estranho, parece que a minha pasta aqui, deixa eu dar uma conferida aqui nessa pasta. Eu vou dar um ls aqui nela. Beleza, eu preciso acessar esse arquivo aqui. Na verdade, eu estava caindo aqui, beleza? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou começar a digitar PostgreSQL, aí sim. Então, é esse arquivo que eu preciso acessar. No main aqui, no caso, postgresql.conf. E aí, eu vou dar um sudo nano nele aqui. Não, sudo nano. Beleza? E aí, aqui no listen, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu achar o listen. Eu vou dar um Ctrl W. Ah, tava ali. Aqui está o listen, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou descomentar essa linha e vou liberar acesso para qualquer IP aqui no caso. Então eu vou colocar um asterisco aqui, beleza? Eu vou dar um Ctrl S para salvar e vou sair aqui e daí eu posso fazer sudo systemctl restart PostgreSQL. Beleza, agora eu já reiniciei o meu servidor. Então eu já tenho liberado a porta do Postgre no firewall, aqui no caso da Google Cloud Platform. Deixa eu voltar lá no local onde eu estava. Eu já tenho liberado aqui no firewall da Google Cloud Platform. Eu já tenho liberado aqui no Postgre, na configuração do Postgre. E agora eu já tenho a chave SSH com acesso ao servidor. Então agora a gente já pode fazer a configuração mesmo em si. Então, por exemplo, no pgadmin, eu vou criar um novo server só para você ver. Eu não lembro o IP, eu já estou com ele aqui. Beleza, esse é o IP do servidor. Então vou colocar esse IP aqui. Aqui para baixo acho que não tem muita coisa para a gente mexer. Connection, vou colocar o host aqui, a porta é 5432, isso aqui tá certo, porque é esse usuário mesmo que eu vou usar, e a senha é minha, senha forte, eu acho que é essa senha mesmo. E aí aqui que a gente vai fazer as configurações do SSH, então o que eu vou falar? Use tunneling, eu vou marcar isso aqui, e aí tunnel host é o IP do meu servidor, né, onde está o servidor SSH. Beleza? Aqui é o tunnel port, é a porta SSH lá do servidor também. Aqui o usuário, qual que é o meu usuário? Lembra que eu te mostrei lá na chave SSH, o usuário é Luiz Otávio. Qual que é o tipo de autenticação? É senha? Não, no caso nosso não é, a gente vai utilizar um arquivo de identificação. E aí esse arquivo de identificação é a nossa própria chave SSH do servidor. Lembra que lá para mandar para o servidor a gente usava a chave pub. Aqui a gente precisa da chave privada, porque a gente está no nosso computador e vai acessar o servidor. Beleza? Então aqui é a chave privada. Então seleciona aqui a senha, que esse password é a senha da chave, lembra? Então para mim aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza, vamos ver, não tem mais nada para configurar, então aqui a gente pode dar um save e ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver. Olha que interessante o que acontece aqui, provavelmente isso não vai acontecer com você se você tiver em outro tipo de servidor. Mas aqui no caso, eu estou na Google Cloud Platform, e daí o que ele está falando para mim? Ó? Ele está falando que não tem uma entrada para esse host, para esse user, para essa database, lá no meu arquivo pg_hba.conf, beleza? E é super estranho, né, no caso, porque lá naquele arquivo, por padrão, ele já libera a conexão para o localhost. O que isso significa para a gente? Significa que o servidor que eu estou acessando na Google Cloud Platform não é esse IP aqui. Ele tem um proxy, alguma coisa atrás dele. Então é um outro servidor que eu estou acessando e esse outro servidor manda conexão para o servidor lá da Google. Beleza? Então isso basicamente provavelmente é um mecanismo de segurança para que se tiver algum ataque, alguma coisa, o seu servidor mesmo não seja atingido, né, no caso. Ele tem um proxy antes do seu servidor. Então, se a gente observar aqui no caso, ó, aqui não era aqui que eu queria vir, deixa eu voltar na minha máquina virtual. Se a gente observar aqui, o que a gente precisa fazer? Eu vou aqui no sudo, só para você saber aí o que aconteceu, ó. Se eu vier aqui e olhar o IP addresses show, aqui no caso, acho que é addresses mesmo, né? IP address show aqui. Então, se eu vier aqui no IP address show, você vê que é o seguinte, o meu IP desse computador aqui, na verdade, é esse aqui, 10.158.0.5. Esse é o IP que a minha máquina tem. Ele não sabe que ele é, na verdade,
o IP que eu estou acessando, aquele IP válido que a gente está acessando, beleza? Então, por isso que eu estava te explicando que provavelmente existe um proxy atrás desse computador que manda as conexões para esse computador aqui. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que vir no arquivo sudo /etc /PostgreSQL /13/main e aí pg underline h. Tem mais coisa aqui? Eu acho que tem mais coisa aqui. Não. Então é pg alguma coisa aqui. Eita, nós, mas ele não está autocompletando aqui. Deixa eu só conferir aqui. É esse arquivo aqui que eu quero acessar. Não sei por que cargas d'água ele não está autocompletando para mim, mas não tem problema. Então vou colar esse arquivo aqui, no caso. Eita, pg hba.conf. E daí eu vou dar um sudo nano nele. Beleza, esse arquivo aqui, lembra que a gente liberou algumas coisas, algumas configurações de SSL nesse arquivo aqui no vídeo anterior, beleza? Se você não assistiu o vídeo anterior, vai lá assistir, ele é super completo, muito mais completo que esse aqui. Aqui eu só estou te dando algumas opções a mais sobre aquele vídeo. Então aqui eu vou colocar o host, no caso, lembra que a gente viu anteriormente o que é isso aqui, né? Então é o tipo, a base de dados, qual que é o usuário, qual que é o endereço e qual que é o método. Então aqui eu vou colocar host, que é o tipo, vou colocar a base de dados qualquer uma, vou colocar a minha... o meu user aqui, qualquer um. Aqui você pode restringir as coisas. Para ficar mais seguro ainda, você pode falar, olha, o host, pro tipo host, pro usuário tal, a base de dados tal, e o endereço tal, aqui no caso, você libera MD5 ou qualquer coisa que você quiser. Então aqui eu vou ter que liberar o IP do servidor lá. Então qual que é esse IP aqui? Isso aqui. Então isso aqui, na verdade, não é o servidor que você está acessando. O seu servidor é isso aqui. Isso aqui é um proxy, né? Então, voltando aqui, a gente vai colocar isso aqui. Então, /32, beleza? Para garantir que é somente esse IP mesmo. E aqui, MD5. Então, aqui, o que eu estou falando? Olha, todas as conexões que chegar para mim desse servidor, que tiver qualquer base de dados e qualquer usuário, vai permitir acesso se a senha estiver correta. Beleza? Então, basicamente isso que eu falei aqui. Então, executando. Agora eu preciso reiniciar o Postgre. Então, sudo systemctl restart Postgre. Beleza? Reiniciado. Agora a gente pode voltar no pgadmin, testar. E vou salvar aqui. E a conexão foi feita aqui no caso. Se a gente quiser testar isso aqui, vamos só create uma database. Vou criar um teste aqui só para a gente ver, ó, que está funcionando. Beleza, então a base de dados teste foi criada aqui. Então, beleza, tudo funcionando aqui no pgadmin com criptografia SSH, no caso aqui, né? Com um túnel SSH, no caso, que a gente chama, né? Então, aqui está funcionando. Agora, vamos para o Debeaver fazer a mesma coisa aqui. Então, no Debeaver, a mesma coisa. Eu vou criar uma conexão. Vou vir em Postgre. Isso aqui funciona para MariaDB também. Eu tenho umas conexões aqui com MariaDB, MySQL. Tudo tem essa função de SSH. Beleza? Então, vou passar aqui. Qual que é o meu servidor? É esse aqui no caso. Qual que é a base de dados de manutenção? Aqui é a base de dados que você vai se conectar. No caso aqui é a Postgre, né? Acho que só tem ela lá. Tem aquela teste também. Aqui eu tenho o usuário. O meu é Postgre mesmo. E a senha é minha senha forte. Beleza, aqui eu vou dar show all databases, porque aqui esse usuário que tem acesso a todas as bases de dados. E aqui em SSH eu vou dar um use SSH tunnel. Vou no host aqui, eu vou colocar o IP do servidor, a porta é a 22, SSH padrão, o meu usuário é Luiz Otávio. Aqui não vai ser password, vai ser public key, no caso aqui. E aí eu vou acessar a minha chave privada, tá? Então não é a chave pública aqui, eu preciso da chave privada. Aqui ele está falando também, private key. E aí aqui a senha da chave. A senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza, eu vou dar um test connection, só para garantir que vai conectar. Beleza, conectado. Eu vou dar um terminar. E a gente tem agora a conexão
com túnel SSH, beleza? Então aqui, ó, a gente pode criar uma outra base de dados só para teste, ó. Vou dar um teste 2. E a base de dados foi criada aqui, beleza? Então assim que eu fiz a configuração de SSH, eu te mostrei aqui que eu tenho este GIST aqui, no caso, que é para você gerar a chave SSH, para você configurar o que você tem que configurar lá no PostgreSQL.conf, né? Liberar o listing lá para todos os IPs. E aqui no caso, para você configurar aquele ipg_hba.conf, e aí aqui tem as configurações. Aí lá no arquivo você pode ver que tem o tipo, no caso, a base de dados, o usuário, aqui vai ser o IP no caso, e aqui é o método da conexão, beleza? Então é isso, pessoal, vou deixar esse vídeo aqui assim e a gente se vê no próximo. Grande abraço!